capítulo 10, versos 23 a 27. Hebreus, capítulo 10, versos do 23 ao 27. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tendo mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia, porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Pai, nós te louvamos por esta palavra lida, que o Senhor nos ajude a comunicar ela com clareza, nitidez e, acima de tudo, aplicando as tuas verdades, que a gente possa falar do teu infinito amor, da tua infinita graça, sabendo que não há outro Deus além de ti. Ajuda a aplicar esta palavra em cada coração nessa noite, nos usa como um veículo de bênção, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amados irmãos, hoje eu quero falar sobre um tema muito relevante e consecutivamente atual. Gabriel vai colocar o tema aí pra gente, e o tema que a gente vai falar é isso aqui: compromisso com Deus e com a sua igreja. Este é o tema que eu quero falar com vocês nessa noite, e para você que nos assiste via transmissão Facebook e em outras redes sociais como YouTube. Mas hoje eu quero falar com vocês acerca desse tema: compromisso com Deus e com a sua igreja. E para a gente poder entender melhor essa temática, eu usei o livro de Hebreus e peguei este versículo em específico para falar um pouquinho sobre este compromisso. É importante lembrar que Hebreus é um livro de autor desconhecido, não sabemos a fato quem escreveu o livro de Hebreus. Algumas bíblias vão atribuir esta autoria ao apóstolo Paulo, mas de fato o autor é desconhecido, não se há um autor, e é muito improvável que Paulo tenha escrevido a cartas aos Hebreus. Quando você vai ler a carta aos Hebreus e você pega as cartas paulinas, a característica de escrita é muito diferente. Você vai pegar todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, geralmente ele inicia saudando os amados irmãos e fazendo questão de se identificar, dizendo: eu, apóstolo Paulo. E em sua carta, geralmente em todas as cartas, ele se identifica como o autor daquela carta. Em Hebreus, a forma de escrita é muito diferente das cartas paulinas. Consecutivamente, não se há um autor. A carta aos Hebreus é uma carta anônima, não sabemos de fato a sua autoria. Mas pegando este capítulo 10, eu não quero mergulhar de fato hoje na questão teológica do livro em si, da historicidade do livro, mas apenas aplicar algumas verdades à temática que iremos trabalhar. Eu fiz questão de pegar este capítulo e estes versículos que eu li, porque fala exatamente disso, do compromisso do povo de Deus com Deus e com a igreja. Se não vejamos o início desse capítulo que a gente acabou de ler, o capítulo inicia-se dizendo assim, capítulo 10, o versículo, se inicia dizendo assim: retenhamos firmes a convicção
a confissão da nossa esperança. Porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor de Deus, né? As boas obras. Mas preste atenção que no versículo 25 há uma exortação do autor. E olha a exortação que o autor está fazendo. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Ponto. Há uma exortação nítida e clara aqui nesta carta. Muito provavelmente, muitas pessoas estavam usando vãs argumentos e não indo mais congregar junto com o povo de Deus. Estava usando talvez de artefatos para poder não ir cultuar a Deus. E aqui eu boto um ponto e uma vírgula e talvez uma reticência para dar continuidade naquilo que eu quero falar. Não muito diferente nos dias de hoje, nos dias atuais, onde a igreja do Senhor se utiliza de diversos artefatos e diversos argumentos para não ir cultuar a Deus, para não congregar e para não estar oferecendo sacrifício de louvor, que é o culto racional ao nosso Deus. Pare para pensar os dias atuais. Naquele tempo a igreja talvez poderia usar de vários argumentos e de argumentos sólidos. Talvez algumas pessoas pudessem dizer: eu não vou hoje cultuar a Deus porque estamos sendo perseguidos. E a perseguição naquela época não era uma perseguição de falácia, era uma perseguição de fato. As pessoas matavam os cristãos, os imperadores perseguiam a igreja de Cristo, lançavam em arenas, matavam. E talvez eles pudessem usar esse argumento: eu não vou, porque se eu for, vou ser morto. Ou talvez outras pessoas dissessem: olha, eu não vou, porque hoje o culto é muito distante. E era um argumento talvez até plausível, porque para quem não sabe, naquela época, você não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta, e o único veículo que se encontrava era o cavalinho ou o jumento, e só pessoas ricas que tinham. E o único meio de se chegar naquele ambiente para cultuar a Deus era o famoso expresso canelinha. Você teria que andar, e andar, e andar, e andar. E talvez as pessoas dissessem: olha, hoje não dá para ir porque é longe e talvez eu só chegue amanhã. Ou talvez eu só chegue de noite. Ou talvez eu só chegue daqui a algumas horas porque a caminhada é longa. Ou talvez eu não vá, porque eu não sei a hora que o culto vai acabar, e talvez à noite alguns salteadores me roubem. Lembrando, não se existia energia elétrica. Então, talvez as pessoas daquela época falassem e usassem alguns argumentos que até são plausíveis. Mas preste atenção que o autor, ele começa a dizer que pessoas não estavam indo à congregação cultuar o nome de Deus. Não é diferente dos dias de hoje. O problema é que hoje este período se estendeu de uma forma, meu irmão, horripilante. Hoje as pessoas usam de argumentos não sólidos, mas de vãs argumentos. Por que é que você não vai cultuar a Deus? Porque está chovendo. Ora, se existem sombrinhas, guarda-chuva, carro. Por que é que você não vai para o culto? Porque hoje tem o final da novela. Por que é que você não vai ao culto? Porque hoje acaba a minissérie. Por que é que você não vai cultuar? Sei lá, eu estou com a dorzinha de cabeça tão chata. Deixa. Por que é que você não vai ao culto? Porque está frio. Por que é que você não vai ao culto? Porque o calor está escaldante. Por que é que você não vai ao culto? Rapaz, é porque eu estou com uma dor aqui, pastor, e deixa para a semana que vem. Por que é que você não vai ao culto? Porque hoje
eu preciso terminar o jogo de Free Fire. Por que é que você não vai ao culto? Porque eu tenho que falar com alguém nas redes sociais. Por que é que você não vai ao culto? Eita, porque hoje é o último episódio de Faustão. Argumentos vãs. Pessoas que deixam de cultuar a Deus, de estar na presença de Deus, e trocam o senhorio de Deus por coisas vãs, fúteis, por coisas que o mundo lhe dá todos os dias. Mas o que você não prestou atenção é o que o texto nos diz. Eu ainda vou falar de outro texto. Isto aqui é só uma introdução. Verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, ou seja, a igreja chamando a atenção. Ei, rapaz, vamos para a igreja, exortando uns aos outros. E tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? É que muita gente estava deixando, talvez, de ir para a congregação porque estava pecando. E a Bíblia está dizendo, se você peca de forma voluntária, ou seja, porque eu quero pecar, porque eu acho bonito, porque eu gosto, porque eu sinto prazer, você não quer o arrependimento, você não quer dizer não ao pecado. E a Bíblia diz, vai vir sobre esta pessoa o juízo, que é o ardor de fogo, que consome, que mata e que destrói e que leva essas pessoas ao inferno. E vários outros argumentos que as pessoas usam para não ter o compromisso com Deus, nem com a sua igreja. Ora, se eu não tenho com Deus, por que eu vou ter com a igreja? Porque são vários e vários argumentos que a gente escuta, irmão. Se chove, eu não venho porque está chovendo. Mas se faz sol, eu não venho porque o culto é de tarde e faz calor. Se há um culto no campo, não, pastor, é longe, não dá para ir. Mas certamente você já escutou muitas histórias de irmãos no passado que carregavam caixas de sonhos. E eu já vi muito isso, meus irmãos. De pessoas mais antigas, olha, antigamente não tinha isso, a gente carregava uma caixa amplificada, se fosse possível, louvando, cantando, adorando, exaltando a Deus e rendendo graças, fazia o culto e trazia a caixa de som de volta. E saía durante a semana, que culto maravilhoso foi aquele, foi longe, mas foi bom, a gente foi cantando. Mas sabe por quê? Muita gente hoje não quer mais fazer isso, não quer trabalhar, não quer ter compromisso com Deus. Eu vou dizer a vocês, está lá no livro de Mateus, eu peço que vocês abram as suas Bíblias comigo, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12 e 13. Mateus capítulo 24, versículo 12 e versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriou, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Sabe o que é que a palavra está dizendo? Que muitas pessoas não querem mais compromisso com Deus, porque já perderam o amor a Deus, porque já não sentem mais o primeiro amor, porque esse amor já se apagou, essa chama já foi embora. E diz a palavra, o amor de muitos se esfriaram. Morreu. O amor que elas declaram ter por Deus é de boca para fora. Não é um amor de atitudes. É
é um amor labial, onde há uma declaração labial, mas não há uma declaração de atitudes. E a pergunta é, igreja do século 21, onde está o seu compromisso com Deus? Igreja do século 21, onde está o seu compromisso com a sua igreja? Onde está o compromisso seu com Deus? E por conta desse amor ter se esfriado, muitas pessoas abandonaram a fé, se desviando pelos seus próprios caminhos e deleitando-se no mundo, buscando sanar os seus prazeres, porque já não há mais prazer em Deus, já não há mais prazer de vir à casa do Senhor. Ora, estar na casa do Senhor virou uma chatice. Sentar no banco ou numa cadeira da igreja e estar no conforto, isto virou chatice, é uma rotina chata, porque é só escutar o pastor falar, blá, 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 e não tem uma atração para lhe interter. Eu quero dizer que isso aqui não é circo, isso aqui não é espetáculo, isso aqui é a casa do Senhor, e aqui é o lugar de você ouvir a palavra de Deus. Você quer se alegrar de outra maneira? Aqui você não se alegra, aqui não há aquilo que você almeja. Então procure os desejos e os prazeres que o mundo te oferece. É simples. Vai lá. Talvez você sane o seu desejo. Agora não esqueça de uma coisa. O que Tiago capítulo 4 e o versículo 4 nos diz. Aquele que ama o mundo, não ama Deus. Porque quem é amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Se você quer ser amigo do mundo, é um direito seu. Se você acha que o mundo tem muitas coisas a te oferecer, é um direito seu. Agora depois não venha chorando, dizendo eu não sabia. Isso não cola com Deus. Ei, se você está pensando em jogar de forma sentimental com Deus, não adianta, filho. Não pensa que Deus vai cair no teu choro ou no teu sentimento. Isso não cola com Deus. Agora, se você está com o coração contrito, aquebrantado, se você está com o coração arrependido, aí sim, aí há perdão para você. Não faça como muitos, deixando o hábito de cultuar a Deus, porque agora o hábito é o seguinte, meu irmão: se a igreja do século 21 se modernizou de uma maneira tal, e eu não estou dizendo que a tecnologia não é algo bom, é muito bom. O problema é que as pessoas querem viver na tecnologia até dentro da igreja, e eu vou dar um exemplo disso. Ô pastor, não tem como eu ficar em casa assistindo o culto online não, e se possível, pastor, eu mando meu dízimo pelo Pix. Aí eu faço um pixinho, eu não preciso nem botar os pés na igreja, já estou dizimando e eu fico lá ali assistindo. Ó, tá de bom tamanho. Isso não é igreja. Isso nunca foi igreja. E isso nunca será igreja. Porque o apóstolo Paulo falou que igreja é um corpo, aonde esse corpo tem vários membros. E onde esses membros, eles se agrupam e um ajuda o outro. E eles se reúnem sempre para estar cultuando a Deus. Não de forma online, mas sentindo o calor humano. Ei, você já imaginou, meus irmãos, você ser casado, aí você tem sua esposa, aí é o seguinte, você está lá com a sua esposa, mas é o seguinte, você diz, ó, vamos fazer o seguinte, filha, tu para lá e eu para cá, a gente mora na mesma casa, agora é o seguinte, tu dorme num quarto, eu no outro, e pronto, a gente é casado.
Isso não é casamento. Para haver casamento, tem que haver união e relacionamento, paz, concordância mútua entre o casal. Para haver igreja, é preciso ter você aqui, dizendo que Deus é bom, glorificando o nome dEle e prestando o seu culto racional. Mas eu quero ir muito mais além, meu irmão. Começou agora. Lucas capítulo 14, a partir do verso 16. Lucas 14, a partir do 16. Presta atenção nisso. Lucas capítulo 14, a partir do verso 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porém, ele lhe disse, no caso Jesus, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. É a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começam a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa aí vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-la, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, e mancos, e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os ao entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Deixa eu falar uma coisa importante aqui a vocês. Jesus está falando de uma parábola para os fariseus, saduceus, os mestres da lei, aqueles caras que se diziam muito religiosos. E Jesus usa a seguinte parábola: um pai de família fez uma ceia, e nessa ceia ele saiu convidando as pessoas importantes. E daí o primeiro disse: eita Senhor, eu não dá para ir hoje não, porque eu comprei um campo, aí eu preciso ir ver lá o campo. Me excuse dessa festa daí, pode ser. Aí vem um segundo e também usa uma desculpa, dizendo: eita, eu queria muito ir, mas eu comprei 5 juntas de boi, aí eu preciso ir lá ver como é que tá os boi. Dá pro senhor, não dá para ir não, beleza? Aí vem o terceiro e diz: eita, eu casei, aí eu não posso ir. Qual o problema nisso? Pastor, algum problema? Quer dizer que se eu comprar algum animal, alguma coisa, isso é pecado? Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando aqui é exatamente de uma única palavra: qual a sua prioridade? Olha aqui, Jesus está dizendo que ele fez uma ceia e ele convidou essas pessoas. E sabe o que as pessoas falaram? Minha prioridade no momento é ver os bois que eu comprei. O outro disse: não, eu tenho que ir lá no campo, porque eu acabei de comprar um campo. Aí o outro chega e diz: eita, eu acabei de casar, Senhor. Aí não dá, né? Desculpas, desculpas e desculpas. É exatamente isso o que a igreja do Senhor tem feito nesses últimos dias. Desculpas, desculpas e desculpas. Não dá para ir por conta disso. E eu falo a igreja do Senhor, não me referindo simplesmente à igreja batista missionária. Eu me refiro à igreja universal do Senhor. Não a igreja universal do reino de Deus, tá? Eu estou falando a igreja universal. Desculpas e desculpas
e mais desculpas. E o primeiro chega para Deus e olha que Jesus convidou eles para uma ceia. Eles disseram, não dá para ir não, porque eu tenho isso. E quantas vezes há algo tão importante que se chama o culto ao Senhor. Render graças a Deus. E às vezes realmente não dá para a gente vir. Por um motivo de doença. Pelo motivo de saúde. Mas quantas vezes a preguiça não assolou na nossa vida. E a gente não foi porque o conforto do nosso lar era bem melhor do que estar aqui. Porque talvez o edredom que você estava coberto estava mais confortável do que estar sentado nessa cadeira. Porque talvez aquele dia foi um dia tão cansativo e você chegou tão cansado do trabalho, né? Qual o argumento que você vai usar diante de Deus naquele dia? O que você vai dizer diante de Deus naquele dia? Senhor, não deu para ir não, porque eu comprei um campo. Ou talvez, Senhor, foi o dia do meu casamento, mas um versículo que segue-se, a partir do verso 26 desse mesmo texto, Jesus fala algo extraordinário. Aquele que não deixar pai, mãe, irmão, marido, mulher, esposa, por amor de mim, não é digno de mim. Sabe por quê, meu irmão? Porque a prioridade não é a tua casa. A prioridade não é a tua esposa, nem o teu marido, nem teus filhos. A prioridade se chama o reino de Deus, glorificar a Deus e estar na presença dEle. Sabe o que é prioridade? Jesus Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos são acrescentadas. Mas sabe o que está acontecendo? As pessoas buscam as demais coisas e por fim o reino de Deus. Sempre desculpas. E mais desculpas. E mais desculpas. Romanos diz: o homem é indesculpável diante de Deus. Não sou eu quem vou prestar conta de você diante de Deus. É você quem vai prestar conta de você. E eu vou prestar conta de mim. E estes homens, cada um usou uma desculpa. Aí sabe o que foi que Jesus fez? Tá bom, eles não vão vir não? Então servo meu, vai até as ruas e chama os aleijados, os paralíticos, os mendigos, aqueles que estão na rua, e lota esta casa, porque naquele dia eles vão estar comigo, comendo e ceando. Mas a verdade eu digo, aqueles que me recusaram, jamais participarão da mesa desta ceia. Aqueles que usam vãs argumentos. Aqueles que dizem, eu não pude vir, podendo vir. Aquele que fica dando desculpa, esfarrapada, não vai funcionar diante de Deus não, meu irmão. O homem é indesculpável diante de Deus. É muito bom você chegar aqui no culto e ouvir dizer que Deus te dá riqueza, que Deus te dá um carro, que Deus te dá uma casa. É muito bom ouvir falar de Jesus andando sobre as águas. É muito bom falar da multiplicação dos pães. É muito bom falar de Jesus curando aquele cego. É muito bom ver Jesus curando os paralíticos. É muito bom ouvir a história de Jesus dizendo, Lázaro vem para fora, e a igreja glorifica. É muito bom, meu irmão. Mas sabe o que é melhor do que isto? É você ter compromisso com Deus e com a sua igreja. Sabe o que é melhor do que ouvir a história de Jesus? É impor em prática. Sabe o que é melhor do que você simplesmente ouvir? É praticar. E eu sei o quanto a palavra às vezes ela é dura.
Mas nem só de pão vive o homem, meu irmão. Nem só de bênção vive o homem. A exortação, ela faz parte da nossa vida. Olha o que o apóstolo Paulo disse ao jovem Timóteo, um jovem pastor, onde a igreja era composta de senhores e senhora, muito mais velho do que Timóteo. E Paulo começa a dizer, olha, não deixa que ninguém despreze a tua mocidade não, Timóteo. Tu é um camarada sábio nas escrituras. Deus te escolheu para estar na frente do ministério. Não deixa que homem ou mulher, por ser mais velho ou ancião, ou ter uma idade mais avançada do que a tua, tome você como um menino, não. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 3 a 5, olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Porque virá tempo em que muitas pessoas não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, Timóteo, seja sóbrio, em tudo sofre as aflições, fazes a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Sabe qual é a exortação de Deus para você nessa noite? Seja sóbrio, sofra o que você tem de sofrer, mas cumpra aquilo que Deus determinou para você. Não abra mão do seu chamado. Não abra mão do seu chamado. Não importa se tempestades vão vir, se tempos difíceis vão vir, se dificuldades virão, não importa. Sabe o que é o mais importante disso tudo? É o versículo que a gente acabou de ler no livro de Hebreus. Ele ainda é fiel para cumprir aquilo que Ele determinou na sua vida. A sua história não acaba por aqui. Sua história ainda está na reticência. Ainda há uma continuidade. Eu quero finalizar esta palavra usando mais um versículo. E este versículo é um versículo de exortação mesmo. Está lá no livro de Números, capítulo 30, verso 2. E diz assim: quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo aquilo que você disse. Números capítulo 30, verso 2. Eu não sei o que você ultimamente tem dito a Deus, falado com Deus, ou talvez prometido a Deus. Eu não sei se você tem feito voto a Deus. Eu não sei se você tem feito algum voto mesmo. Senhor, eu preciso disso, e se o Senhor fizer isto, eu estou disposto a fazer isto. Eu não sei. Mas se você fez um voto a Deus, não quebre a sua palavra. Porque diz a palavra que a palavra do crente é sim, sim e não, não. Seja crente de verdade. Aproxime-se de Deus e Deus se aproximará de você. Tenha compromisso com Deus. Tenha compromisso com o seu ministério, com a sua igreja. Ajude o seu irmão na fé. Não deixe que seu irmão, se você está vendo que ele está se desviando, vai lá, ajuda-o. Não critica, dá uma palavra, dá a mão a ele, caminha junto com ele. Tenha compromisso com Deus. E Deus vai continuar tendo compromisso com você. Eu quero finalizar fazendo uma reflexão. Quero que você reflita onde você tem falhado, em qual área da sua vida você tem falhado.
Em qual área da sua vida você precisa melhorar? De que forma você precisa se aproximar de Deus? De que maneira você precisa se chegar a Deus? Você tem tido compromisso com Deus nos últimos tempos da sua vida? Qual o compromisso que você tem tido com a sua igreja? E meus irmãos, eu quero deixar bem claro isto. Às vezes as pessoas pensam que ter compromisso com Deus é fazer as coisas para o pastor. Você está enganado, meu irmão. O pastor é só teu orientador, é aquele que está aqui para dizer, olha, o caminho é este. Você segue se você quiser. Mas você é quem é responsável pelos seus atos e atitudes. Qual o compromisso que você tem tido com Deus? Com a sua igreja? Onde você tem falhado e como você pode melhorar? De que maneira você pode contribuir com o seu ministério? E eu não digo contribuir de forma financeira. Quando as pessoas falam em contribuição, a primeira coisa que vem na mente é dinheiro. Não estamos falando de dinheiro. Estamos falando de atitude e vida no altar de Deus. Estamos falando de exercer os dons e talentos que Deus te deu e que às vezes está lá enterrado. De que maneira você tem contribuído para expandir o reino de Deus? O que você tem feito para contribuir no seu ministério, para ajudar o seu ministério? De que forma você tem feito para que seu ministério cresça e a sua igreja cresça e você cresça com Deus? Reflete sobre isso. Porque, meu irmão, tem muitos jovens que estão aí no mundo iludidos. Pessoas maduras iludidas. No mundo das drogas, da prostituição. Que não tem mais forças para sair. Que estão em uma geração totalmente florida e achando que tudo é um mar de rosa. Mas a vida só nos dá duas opções. Ou Cristo ou a morte. Você escolhe. A decisão é sua.